Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Sabe, a gente tem o costume de ler as coisas com tanta pressa no dia a dia que acaba deixando passar a verdadeira arquitetura por trás das palavras. Então hoje a ideia é fazer um mergulho profundo, usar uma lente de aumento mesmo na beleza estrutural de uma única minúscula frase. O nosso objetivo aqui não é só ler por ler, mas desconstruir o texto e entender como uma simplicidade aparente consegue esconder camadas lógicas extremamente complexas. Vamos começar apenas absorvendo a declaração na íntegra. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. É uma frase super breve, bem direta, né? Mas a elegância dessa estrutura gramatical é o que vai servir de base para toda a nossa exploração a partir de agora. Entrando na nossa primeira parte, a origem da citação Mateus 5:8. Para analisar qualquer texto do jeito certo, a gente precisa primeiro ancorar tudo na sua origem. E é fascinante pensar como esse ponto de referência tão incrivelmente curto, basicamente só um nome e 2 números, consegue guardar um conceito filosófico e existencial tão concentrado. Mateus 5:8 não é só um marcador de página num livro gigante. É um endereço super específico que prepara o terreno para uma promessa de proporções gigantescas. É algo que exige, sem dúvida, ser desempacotado com muito cuidado. Avançando para a parte 2, o conceito de bem-aventurado, que é o sujeito da frase. Bom, o primeiro bloco de construção dessa nossa arquitetura sintática é o sujeito. E o ponto central aqui é o peso linguístico dessa palavra singular bem-aventurados. A gente não está falando de uma alegria passageira ou daquela emoção rápida quando algo de bom acontece no cotidiano, nada disso. É um estado contínuo, a ideia de ser profundamente feliz ou afortunado. O texto escolhe abrir logo de cara com esse termo, já estabelecendo que o assunto principal é uma condição fundamental de plenitude humana. Ou seja, a frase já promete um estado de elevação enorme, antes mesmo de contar quem ele pertence ou como a gente alcança isso. Parte 3. A condição do coração, que atua como o nosso modificador. O que é realmente genial no texto é o papel dessa expressão limpos de coração. Gramaticalmente falando, ela funciona como um modificador altamente restritivo. É como se ela pegasse aquele grupo enorme de potenciais bem-aventurados e passasse por um funil bem estreito. Não é para todo mundo de forma irrestrita, é especificamente para quem possui essa clareza, essa limpeza interna. O texto aponta literalmente para uma ausência de contaminação interna, sabe? Uma pureza de intenções e pensamentos. Aquela felicidade suprema que vimos no começo fica totalmente condicionada a essa configuração exata do núcleo do ser humano. Isso nos leva à parte 4, a promessa de visão, o nosso predicado. A gravidade dessa frase, verão a Deus, é simplesmente imensa. Esse predicado funciona como uma promessa definitiva, inabalável mesmo. Não é um talvez ou uma possibilidade remota, nem uma metáfora distante. A sintaxe aponta para um resultado absoluto. A ação de ver, nesse contexto, representa a percepção máxima. É apreender a realidade final das coisas. É o destino lógico para quem cumpriu aquele modificador de antes. A pureza interna não aparece aqui só como uma virtude moral fechada em si mesma. Ela é mais como uma lente, um instrumento óptico indispensável para a maior de todas as percepções. Chegando na parte 5, a estrutura de causa e a lógica do texto. E é aqui que a gente vê brilhantemente a genialidade estrutural da frase. A conjunção porque é uma palavra tão pequena que a gente usa o tempo todo, mas que aqui funciona literalmente como a dobradiça lógica de toda sentença. O porquê estabelece uma lei de causalidade irrefutável. O estado de felicidade e a pureza interna não vêm apenas antes da visão de forma cronológica. Eles de fato causam essa visão. Essa conjunção minúscula prende com força a primeira parte da frase à segunda, criando uma ponte indestrutível, ligando a condição interna à recompensa externa. Se a gente analisar essa lógica interna, fica claro um caminho muito direto. A ação, ou a condição de ser limpo de coração, age como um pré-requisito funcional e inflexível. E o resultado absoluto de ver a Deus é o produto inegável disso. O texto não dá margem para atalhos, viu? A arquitetura dita que o destino final só é acessado cruzando esse portal da pureza interna. É um mapa absolutamente inquestionável da condição humana e de como ela percebe o divino. Para sintetizar toda essa ideia, olha como essas 3 partes distintas se encaixam numa anatomia perfeita. O sujeito define o alvo, que são as pessoas profundamente felizes. O modificador traz o critério de seleção, que é a pureza interna, e o predicado entrega a promessa, que é a visão final garantida pela lógica causal.
Cada bloco constrói em cima do anterior numa harmonia sintática absurda. O autor não desperdiçou nenhuma sílaba. Juntas, essas palavras formam um pensamento único, poderoso e irredutível. A própria estrutura já carrega todo o peso do argumento. O que nos traz, ao final dessa nossa desconstrução de hoje, a uma reflexão bem profunda. Se a própria estrutura textual de Mateus 5,8 conecta de forma inseparável o coração limpo à visão do divino, surge uma pergunta filosófica inevitável. A clareza do estado interno de alguém dita a realidade da sua percepção externa? Pensa comigo, se as nossas lentes internas estiverem sujas, será que a visão do mundo real e do divino também vai ficar comprometida? É um pensamento super provocador para a gente levar adiante, um questionamento forte sobre como a maneira que cultivamos o nosso interior define exatamente o alcance daquilo que somos capazes de ver do lado de fora. Fica o convite para essa ponderação. Muito obrigado por acompanhar mais essa análise estrutural e até a próxima!